Primeiro campeonato natural. Primeiro campeonato natural. Primeiro campeonato natural bodybuilding, Curitiba, pela NBF Brasil IMBA. Então, para quem não sabe, logo depois dos campeonatos, né? Foi ontem o campeonato. A gente coloca aqui no nosso canal os vídeos pra gente estar comentando, opinando e por cima dando feedback, entenda como quiser, né? A gente deixa a nossa opinião aqui como atletas, como não amadores, né? Como alguém que ama o esporte, como chama? Entusiastas do esporte e pessoas com Procard. Então, tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas a gente tá aqui até ser cancelado. Então, sem enrolação, a gente vai começar pela categoria bodybuilding. Então, categoria bodybuilding, começando pela Master. Então, quem foram os atletas? Rogério, número 2, Giuseppe, número 3, Diego, número 4, Isaías, número 5, está de volta, Isaías, Israel, número 6 e 7, Gustavo. Então, aí na tela de vocês estão vendo quem pegou o top 1, 2, 3, 4, 5 e quem não nessa categoria, mas quem não tiver marcado é porque ficou acima no top 5, tá? Então, já começa com uma pergunta: o que eles estão pedindo na bodybuilding? Pelo que a gente percebeu, o padrão de arbitragem da NBF Paraná seguiu que o cara mais condicionado ganharia na bodybuilding. O cara mais condicionado que apresentasse um pouco mais de volume muscular ali com bom condicionamento. Então, o condicionamento foi levado em consideração, especialmente na categoria bodybuilding. O pessoal, então, olha para os glúteos e posteriores de Isaías, você vai entender a diferença de porque simplesmente ele pegou o top 1. Claro que ali a parte da frente, principalmente o quadríceps dele de frente, é um diferencial. Mas é isso que a gente gostaria de estar trazendo aqui no começo, na verdade, né? O porquê e o que foi levado em conta nesse campeonato. A gente sempre gosta de entender o que foi julgado no campeonato. Então a gente entende que a arbitragem, pelo menos dentro do que ela está proposta a julgar, ela tem que ter um padrão dela, pelo menos não ficar mudando dentro do próprio campeonato. E pelo que a gente percebeu, né, a gente está vendo dentro da federação, a própria federação NBF e IMBA, só que em São Paulo eles partiram para um julgamento e o que a gente viu em Curitiba foi um outro julgamento. Então é sempre bom deixar claro assim, o que aconteceu, o que a gente percebeu, para o pessoal estar mais a par pelo menos o que acontece. E isso não é específico da IMBA não, tá, galera? A gente vê sim em outras federações realmente, em certas regiões, ter um conjunto de árbitros diferentes e ter um julgamento diferente. Isso, na verdade, infelizmente, é muito comum em federações de fisiculturismo. Bom, Isaías a gente já tinha comentado no campeonato de Barueri, que ele é um ótimo atleta, ele é extremamente condicionado, ele também traz um bom volume, mas a linha dele é meio termo entre Classic e Bodybuilding, né? A gente não consegue identificar muito bem qual que ele se encaixaria 100%, pensando no conjunto do shape mesmo, no formato do corpo dele. Já o Israel, que é o atleta que foi o top 2 ali, ele realmente é um bodybuilder, né? Sim, ele quando tem a gente olha, o físico dele é muito bom. Um volume maior mesmo. E alguém que veio falar comigo, o top 3, o Diego, ele veio perguntar pra mim pessoalmente, né? O que poderia estar melhorando? E não deu pra fugir de outra resposta que é inferiores, né? Então ali, quando a gente vê, a gente espera uma proporção entre inferiores e inferiores. E ali que a gente fala é arbitragem, eles não pegam detalhe por detalhe pra estar julgando o atleta. Mas quando ele bate o olho em você e ele vê que tem uma desproporção no seu shape, ele de forma intuitiva ou não, ele já te coloca um pouquinho para baixo caso ele sinta a falta de alguma parte muscular, de algum grupo muscular. Então é por isso que a gente fala, 1 ou 2 centímetros a mais de braço em cima do palco, às vezes quase não vale nada se você não tem proporção, se você deixou de condicionar um grupo específico do seu corpo. E os outros atletas, de modo geral, então, pode ter certeza que é mais muscularidade e principalmente, pelo menos dentro da federação ali da NBF, dentro do campeonato que vai acontecer, né, todo ano em Curitiba, pelo menos com esse grupo de arbitragem, se ele se repetir, puxa condicionamento para bodybuilding. É isso que a gente viu, é isso que se seguiu como padrão na categoria bodybuilding, então esteja a par do que vocês precisam estar trazendo para tentar levar top 1 nessa categoria aí no Paraná, né? Pelo menos com essa equipe de arbitragem. Então, condicionamento sempre. Hoje, ontem e sempre. Então, próxima categoria. Categoria Team. Atleta Nicolas, número 74, e atleta Davi, número 7.
O atleta Davi trouxe o que a arbitragem estava querendo, né, com relação ao condicionamento. Inclusive, ele estava muito bem para um team, assim. É a primeira vez que eu vejo um team realmente volumoso e condicionado em cima do palco, com tudo ali. Nem somente para um team, né? Na verdade, a gente vê o que ele trouxe em muitos Open, Sim, que estão começando, mas ele conseguiu trazer isso daí realmente, né? Sim. Só dar umas ajeitadinhas ali nas poses, mas em relação a volume e condicionamento, o que você espera de um team? Você, na verdade, eu não gosto nem muito de ver um team muito seco, né? Dá uma agonia de, por favor, não deixe de comer. Sim. Só lembrando, então o team é de 13 a 17, certo? 13 a 17 então, anos. pra quem tá começando aí, então 13 a 17 anos é a categoria que eles chamam de team. O Nicolas também, ele trouxe bastante volume muscular. O que faltou um pouquinho foi puxar a condição, mas aí entra aquele debate, né? A condição dele estaria boa para uma categoria que a gente pensaria como team, mas nesse caso tinha um atleta que puxou mais, ele foi premiado por isso. Não sabemos se até que ponto isso é ideal cobrar, né? De um team ser tão seco. Mas ambos estavam muito bem e trouxeram um bom físico para atletas da idade deles, né? Como a Cássia já comentou, então o Nicolas realmente faltou mais condicionamento, pelo menos ali por parte do que a arbitragem queria, né? Então, ali se você está disposto a tentar brigar pelo top 1 mesmo nas categorias team, você precisaria sim estar secando mais, marcando mais o abdômen, marcando mais as pernas, mas se você for ver, na verdade, quando ele pousou ele de costas, na verdade o glúteo nem tava com aquelas dobras, né? Então, por mais ainda que falta condicionamento, o glúteo dele ainda tava padronizado com o corpo. E eu não sei se você se pintou no evento ou se pintou em casa, mas na próxima se preocupa um pouquinho mais com a sua pintura, porque você estava bem mais claro do que os demais atletas ali, tá? Sim, faltou um belo shine ali, um brilhinho, ficou bem opaco em cima do palco, né? E a cor tava bem diferente também, tava mais alaranjado. Sim, só ficar esperto nisso daí, porque chama atenção em cima do palco e você acaba sendo julgado sim por causa disso, tá? É difícil pra arbitragem não tá olhando isso. Então, próxima categoria aqui que a gente vai tá vendo é a Júnior de 18 a... Os dois chamavam Nicolas e Davi? Nicolas e Davi. Incrivelmente são Davi Ortigas, Nicolas Almeida, Nicolas Falcão e Davi Bittense. Aqui na categoria então Júnior 18 a 23, de novo, Nicolas e Davi. Sim, são outros. Literalmente na mesma posição do palco, os mesmos nomes. Não está errado, tá? E com as mesmas características. Sim. Todo Davi, então, sempre vai ganhar de todo Nicolas. Nesse caso, o Davi trouxe mais condicionamento, um shape muito bom, inclusive. Um físico bem equilibrado, bonito. O Nicolas trouxe bastante volume, mas um pouquinho menos de condicionamento, né? O Nicolas, mesmo já na Júnior, ele precisa se preocupar com a proporção dele de superior e perna, provavelmente, tá? Então, ali, em termos de altura, você já deve saber, pelo menos alguém deveria ter te falado, que você tem uma perna um pouquinho maior do que o tronco, então você vai estar precisando puxar mais a perna para estar conseguindo lateralizar um pouquinho mais essas coxas, para estar, na visão da arbitragem, não parecendo... Ele bateu em você e falou, opa, tem alguma coisa desproporcional. Então, por mais que você ainda tenha perna, dê uma prioridade, porque você vai ter que estar colocando sim mais lateralização da perna para estar acompanhando esse superior que você já tem aí bem encaminhado. Costas muito boas de passagem. Mas alguém pediu o RG do Nicolas? Porque ele não parece ter a idade que tem. A gente sempre acha que no Júnior apareceu com barba e bigode, a gente acha estranho. Os velhos, né? Mas tudo bem. Não, mas nesse caso, realmente, os atletas tinham bons físicos, na verdade, assim. Se puxar um pouquinho mais realmente o aumento dessas pernas aí no Nicolas, ele vai trazer um conjunto muito bonito de físico, porque ele tem aquela linha bem estética, né, cintura fina e tal. E o Davi tava extremamente encaixado, ele tem que, desenvolver como um todo, de forma equilibrada, como já tá. Sim, eu gosto como os júniors, eles posam. Acho que eu já comentei isso em outro vídeo, mas como os júniors, eles parece que trazem essa essência da pose e coreografia muito mais... Eles se preocupam muito mais, na verdade, do que os adultos e os opens, na verdade, né? Então eles acabam levando isso até o confronto. Essa pose aí como deve ficar bom, do abdominais e coxa, né? Sim. Mas eles acabam posando muito bem, na verdade, né? Então eles conseguem apresentar todo o ponto positivo do shape deles, do físico deles, em cima do palco. Acredito por causa das redes sociais, né? Usa bastante nas redes Sim. sociais, aí
Nada como um bom TikTok posando pelado na academia. Então aí, para a próxima categoria, a gente tem a categoria de 20 a 23, então só corrigindo, a gente estava falando da categoria Júnior 1, que era da 18 a 19, e agora tem o Júnior 2, que eles separam, tá 20 a 23, tá? Nós temos o Arthur e o João. O Arthur já é a segunda vez que ele aparece aqui no canal, ele tinha competido no Brasileiro, eu acho, né? Acho que sim. Então o Arthur pegando top 1, o João top 2, para você ver então que a gente comenta sobre arbitragem. O que a gente espera é pelo menos um padrão dentro do campeonato. Claro que como atleta a gente gostaria que tivesse um padrão dentro da federação. Mas como a gente tem que aceitar algumas coisas, infelizmente, ou a gente briga por isso, pelo menos um padrão dentro da federação, dentro do campeonato. Então a gente está vendo que todo top 1 que está sendo considerado campeão, todo top 1 campeão, ele tem mais condicionamento do que o adversário dele, tá? Então ali a gente vê abdômen mais marcado, coxa mais marcado, sartório aparecendo e mais condicionamento como um todo. Virou de costas, glúteo mais marcado também. Dica pro João, lembre do Shine. Passa um olhinho antes de subir no palco, porque você ficou opaco e isso te prejudicou bastante, especialmente nos cortes da parte frontal do seu corpo, quadríceps, abdômen e tudo mais. Então, atletas da bodybuilding, usem o óleo. Não deixa subir sem óleo, porque isso atrapalha muito a visibilidade dos cortes. Você pode ver que o Arthur tá brilhando muito mais, os cortes dele estão aparecendo muito mais. Mesmo que a gente saiba que o João tá menos condicionado, o óleo ajudaria um pouco mais a trazer esses cortes mais profundos. E sempre essa questão da pintura, se preocupar com, mesmo que você tenha contratado a pintura do campeonato, pelo menos já aconteceu comigo que você tem que se preocupar em pintar na cabine e antes de subir, procurar quem vai passar o shine em você. Então já fomos em campeonatos que simplesmente na pintura ali ele já tem um shine aplicado, já tem um brilho aplicado, e teve campeonatos que a gente foi, você se pinta e fica opaco. E depois, próximo a você subir, você vai até alguma pessoa e ele passa algum óleo ali, um brilho em você, tá? A própria pessoa ali da equipe de pintura. Então fique esperto nisso, tá? Às vezes é separado, às vezes é junto, mas fique a par. Senão você em cima do palco, em cima da luz ali pintado e sem o brilho, se subir alguém brilhoso do seu lado, vai chamar atenção, tá? E a arbitragem não vai olhar muito pra você, não. E se eu puder dar uma dica, tenha o seu. Que é sempre bom, porque às vezes você vai pegar uma fila pra você se pintar, você já tá desesperado pra subir. Passa o seu mesmo. Leva um óleo que seja compatível com tintura e passa no corpo, gente. Porque atleta prevenido é atleta que leva sucesso. Nossa. Tá, a próxima categoria, então, a gente vai entrar nas Open. Então, começando pela Open Baixos. Então, contando aqui com 5 atletas, nós temos... Isaías, Leonardo está de volta aqui, Arthur e Alex e o Lemos também está de volta, já apareceu aqui no canal outras vezes. Então, decorem esses dois nomes, porque quando a gente for falar da Classe Physique, vai ser importante para vocês entenderem o que foi levado em consideração. Mas, quanto isso, olhem o posterior e o glúteo do Isaías. Então, decorem esses dois nomes, tá? O Isaías e o Leonardo, top 1 e top 2. Então, o que a gente falou, estamos na categoria Bodybuilding. O que foi pedido mais é condicionamento e, incrivelmente, não mais musculoso, né? O mais volumoso em cima do palco. Vi muitas pessoas questionando sobre a colocação do Alex, porque claramente ele tinha mais volume do palco. Ele tinha uma linha muito bodybuilding. Só que nesse caso, por conta da consistência da arbitragem, a gente viu que eles estavam querendo o cara mais seco. E quando você olha pro Isaías, a profundidade de cortes dele era muito maior do que a do Alex. O Léo tava ali, a briga tava boa entre os dois, mas a linha do Léo é muito difícil de brigar, né? Porque ele tem um superior muito bonito. Por enquanto a gente tá vendo só no quarto de volta, mas principalmente nas poses a gente vê o arredondamento muscular dele. Então ali o ombro, o braço dele principalmente muito bonito, tá vendo pessoalmente. O braço dele, na verdade, o pico de bíceps dele é... Por mais que seja o maior pico de bíceps, é como faz aquela bola assim, certinho. Sim, sim. Mas nesse line-up eu acho que o Arthur e o Alex eram os que mais tinham linha de bodybuilder, né? Que eram mais largos, né? Grandões, aquele X, né, e tal. E o Arthur trouxe um bom volume muscular dessa vez, né? Tipo, ele surpreendeu bastante a gente. Na última vez que a gente tinha visto ele não tava tão grande assim no palco, e dessa vez ele trouxe um bom conjunto, viu? Uma opinião do Ney daqui, nada a ver com o Arthur. Mas se você competiu com
80 quilos no campeonato e no mesmo ano você vai subir de novo e você espera subir com 84 ou com 86 com shape melhor, provavelmente não vai ser melhor, tá? Então você não vai conseguir colocar 4 ou 6 quilos de massa muscular bonita em cima do palco. Mas, vamos lá então. O Lemos então, ele já competiu ano passado, certo? Em outros campeonatos ali da IMBA. Então, ele acabou levando top 5. Na minha opinião, dentro do que o campeonato pediu, condicionamento dentro do bodybuilding, não tenho muito o que falar. Realmente, se ele tivesse puxado mais condicionamento, ele teria subido mais de posição. Eu acredito que se o Lemos tivesse trazido o conjunto que ele trouxe ano passado, ele teria levado uma colocação melhor, porque ele estava muito mais seco ano passado. Não sei se era questão da minha impressão, do que a minha memória salvou dele em cima do palco, mas eu lembro que ele estava muito seco em cima do palco e dessa vez ele não estava com a condição tão puxada. Então eu acho que isso prejudicou um pouquinho ele. Eu acho que se ele tivesse forçado um pouco mais, ele teria trazido um conjunto que seria melhor colocado ali. Não queiram subir cada vez menos condicionado nos campeonatos, tá? Minha dica é subir sempre mais condicionado. Principalmente porque você quer estar entendendo o seu corpo cada vez mais e está puxando mais condicionamento, tá? E a gente sabe que como natural você não vai conseguir colocar 1 kg de massa muscular por ano, se você for normal. Então indo para a próxima categoria, Open Médios, com 5 atletas. Temos o Davi, o João, o Charles, que não apareceu em nenhuma outra categoria ainda, Giuseppe e Diego. Já vê claramente que o Charles, ele trouxe um diferencial ali, né? O superior dele é muito grande, muito marcado, tudo nele tá muito bom, na verdade. A condição tá boa, não tem dobrinha no glúteo, não tem dobrinha no flanco, tá tudo muito bem encaixado. Tá claro que ele era o top 1 na hora que ele entrou, né? Essa pose lateral dele a gente vê ali da lombar. Mas o outro lado, sinceramente, estava melhor encaixado. Mas volta aí o vídeo, vocês vão ver como o pose lateral dele ele encaixa muito bem e a saída ali da lombar para as costas dele é muito boa. E a perna dele também achei muito bonita. A perna é aquele negócio, né? Quem tem vantagem genética, tem vantagem genética. Por acaso, o top 1, 2 e 3 eram melhores pernas também. Quadríceps balão é show, é vida no bodybuilding. Sempre quando vocês forem dormir, antes de dormir, agradeçam por ter uma perna lateralizada. Muita gente corre atrás e não consegue, tá? E o Giuseppe também tem uma linha muito bonita, ele tem umas poses boas até, né? Encaixa bem. Poderia ter melhorado no quarto de voltas especificamente, nas poses compulsórias ele estava bem melhor. Mas de resto o Davi também precisaria trabalhar um pouquinho nas poses ali, nas poses compulsórias, porque no quarto de voltas ele estava bem. Então só esse feedback aí pro pessoal. E para os outros demais atletas? Mais condicionamento de modo geral, mas a gente pode ver que vai uma escadinha, né? Top 1, 2, 3, 4, 5 é condicionamento simplesmente do melhor para o menos melhor, vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, ótima expansão dorsal do top 1 Charles também, né? Aí, como ficou bonita aquela entrada ali da dorsal, a parte de baixo dele. E você vê, ó, o João e o Charles, eles fazem a pose diferente. A gente vê como cada um entrega uma coisa diferente, né? Mais detalhe, mais profundidade. E o João mesmo tendo pego o top 4, ele tá menos condicionado, mas como ele fica com as costas bem largas. E foi nessa categoria que o João subiu menos opaco, né? Será que ele foi aplicar o óleo depois? É aquela suadinha, né? Ou suou, porque ele tá bem menos opaco agora e eu acho que ficou bem melhor. Se você olhar o vídeo, você vai ver que ele, estando mais úmido, brilhou melhor. De modo geral mesmo, não falando de cada atleta aí, é isso. Desde que vocês compitam com essa mesma arbitragem, eles não tragam para você alguma atualização sobre queremos isso para essa categoria, baseado no Isaías, na verdade, que nem é dessa categoria, quanto mais seco vocês vierem, mais vocês vão estar subindo. Eu acho que essa arbitragem só destoou mesmo na Classic, mas o julgamento é sempre o mais condicionado como o primeiro, gente. Sim, então... Traz condição, traz condição. É melhor você errar porque você estava seco demais do que você errar porque você não condicionou direito. A não ser que você queira ganhar a Classic também. Estar muito seco não é bom. Nesse caso, né? Fique para o vídeo da Classic. Então, para os Opens altos aí, Bodybuild Open alto. Temos o Adrian, nossa, que pose bonita, Adrian. Nicolas, o Wellington e Gabriel, nosso aluno de pose. Oi, Gabriel. Então, ali falando por que Gabriel ganhou. Gabriel estava extremamente fatiado
na parte superior do corpo dele. A parte inferior dele também estava mais seca que os demais, se você olhar assim, proporcionalmente. O Gabriel estava encaixando muito bem nas poses. Ele tinha uma presença de palco que não dava para não olhar para ele, especialmente quando ele mostrava o oblíquo. Olhem o oblíquo dele em todas as poses. Então, duplo de frente, peitoral e coxa. Olha isso, gente. É abdômen e absurdo. coxa. Então é isso aí, né? Pegando ele, que a gente tava mais próximo, então que a gente falou. Ele foi nosso aluno de pose. Então, passando uma coisa aqui pra vocês. Fazer ou não vácuo. E o que a gente acaba passando isso para os nossos alunos. Depende muito, na verdade. Você faz vácuo ou não. Depende do que o seu físico entrega. Então, isso daí é um ajuste que a gente faz nas últimas semanas, quando o shape já deu aquela encaixada dos finalmente, você já está secando mesmo, você está desidratando. Então, vocês podem ver, ó, olha como o peito, o ombro e o oblíquo do Gabriel encaixa. Então, a gente mudou tudo do esquema. Não vamos puxar muito vácuo e vamos focar muito nesse oblíquo. Então, vocês vão ver que na pose, quando ele encaixar o abdominais e coxa, a gente fez um esqueminha para ele depois fazer meio lateralizado. Vocês vão ver o quão absurdo o físico dele fica nessa pose. E diga-se de passagem, posterior de coxa. Ele lembrou de contrair muito bem. E assim, olhando pra ele e pro Adrian, tava realmente muito difícil a escolha. Só que eu acho que chamou muita atenção, porque primeiro, o Gabriel é muito mais alto. E ele parecia muito maior. Então, tipo, os dois estavam seco igual, os dois tinham uma boa linha, mas o Gabriel parecia muito maior do que o Adrian. E acho que foi isso que trouxe uma vantagem pra ele nesse sentido. E que surpresa que a gente teve com ele, porque é a primeira vez que eu vejo um atleta tão alto com tanto volume muscular quanto o dele, viu? Essa pose. Ele é bem mais alto que a gente, tipo... Ele é bem mais alto que eu. Tem uma entrevista no nosso Instagram lá que ele tava tipo aqui. Ele tem quase uns 3 metros. E assim, impressionante. O Gabriel tá super de parabéns. E claro, dos outros atletas a gente tem que falar, mas a gente só vai estar repetindo aqui, tá? Mais funcionamento, a gente vê a diferença entre top 1 e top 2 para o top 3 e top 4. Principalmente no mais musculoso aí, o quão fibra existe para todo lado. E ali, em relação ao Wellington e o Nicholas, tá condicionando mais. Mas se você estiver no seu pensar, condicionei mais, mas perdi volume. Significa que é porque você precisa de mais volume no modo geral. É porque você não tinha músculo, você só tinha volume de gordura. E para o overall, a gente tem os campeões aí então. Davi, Arthur, Isaías, Charles, outro Davi e o Gabriel. E essa eu acho que foi uma escolha meio que, putz, e agora, né? Eu acho que o árbitro ficou meio... É, porque a gente ainda nessa hora não tinha exatamente a ciência de que eles estavam simplesmente... Não dá pra falar ignorando o volume, mas o condicionamento estava falando absurdamente mais do que qualquer outra característica. Sim. Então, a gente vai só repetir isso aqui. O Isaías levou isso bem de boa, tá? Então a gente vai repetir. A gente ainda acha que Isaías, se ele ajeitasse as poses de algum outro jeito, ficaria mais estético em algumas poses. Mas a gente entende que você ganhando e não mudando, você tá no seu direito de não mudar nada. Então aquilo que a gente fala, a gente gostaria que pose fosse muito mais pontuado, vamos dizer assim. Só que sinceramente, se não está sendo tanto quanto a gente gostaria e não... Não tá tirando ponto. Então não tem realmente porquê. É. Mas fica aí dica, caso você receber esse feedback em algum momento, passa pra gente, a gente gostaria de saber. Sim, mas nesse caso eu tava bem na dúvida porque... O Gabriel, eu gostei muito do físico dele, ele realmente chamava muita atenção com aqueles cortes no oblíquo dele. O Charles era um bodybuilder muito estético, era muito bonito o físico dele, tipo, tinha uma linha muito bonita. E o Arthur também tava muito bem nesse caso, né? Então, tipo, ficou muito difícil, mas o condicionamento do corpo inteiro do Isaías grita muito mais do que os demais atletas. E a gente ficava muito chocado, especialmente quando ele vira de frente. Não tem nenhum atleta que bate com ele, de frente com ele. Não, ele tem um... Não quero nem falar genética, mas... Não é genética, ele já falou no meu vídeo, é cardio. Ele faz muito cardio. Isaías, pra quem não sabe, ele é ex-obeso, então ele deixa isso claro. Então, tem bom falar. Ele subiu na superação também, né? Que a gente não vai estar trazendo pra cá, mas então... Ele subiu na superação e também levou, ele era obeso, não sei quantos quilos aí chegou. Mas, então... Por amostragem é isso, né? Colocou. Ex-obeso tem a perna fatiada quando seca. É isso que você tem que fazer. Então a gente vê aí. Ó, o Gabriel. Olha essa pose do Gabriel, meu Deus. Nossa senhora. Realmente, assim, se fosse a parte superior,
o Gabriel teria ganhado pra mim essa categoria, com certeza. Porque, nossa, chamava muita atenção. E era absolutamente todas as poses ele conseguiu encaixar pra fatiar o oblíquo. Parabéns. Mas é isso, então. Parabéns para todos os atletas, todos os vencedores, todo mundo que competiu nesse campeonato, né, de forma geral. Mas essa foi a categoria bodybuilding. Os próximos a gente pretende falar, então, da Classic Men's e das femininas aí, Bikini, Wellness e Figure e Glamour. Que normalmente são menos atletas, a gente consegue encaixar tudo no mesmo vídeo, tá? Como vocês viram aqui, deu no mínimo então já 24 minutos de vídeo, no mínimo, vocês devem estar vendo aí. Então, quem chegou até esse ponto e gostou dos nossos comentários, feedbacks, deixa seu comentário, deixa seu like, porque eu esqueci já de pedir no começo do vídeo. Então manda pro seu amiguinho que vai competir, pede para ele também deixar seu like e compartilhar. E até os próximos vídeos. Tchau!